o R2 está sendo aí um candidato, então, para um espaço vetorial. Vamos verificar agora o axioma 5. Só que agora é o neutro da multiplicação, pessoal. Esse daqui é o mais simples, porque vai ser o seguinte, a gente vai definir o x e y do R2 e o número 1, que é o número real, tá? O número 1 real, só isso que tem que fazer. E aí você tem que escrever, né, que 1 que multiplica o vetor genérico xy tem que resultar no próprio xy, não pode alterar, né, escalar número real. Aplica aquela, entre aspas, distributiva, porque aqui vale a operação usual da multiplicação por escalar, já que o 1 é o escalar real. 1 vezes x, 1 vezes y. Isso aí vai dar o quê? Será que eu posso afirmar que isso é igual a xy mesmo? Pode, porque 1 é o número real. E 1 vezes a é igual a para todo a real, beleza? Sempre coloque esse argumentozinho pequenininho aqui que ele vai te ajudar, né? Caso seja um professor que queira mais formalidade. Então, 1 vezes x é x e 1 vezes y é y, com certeza, porque são números reais. Então, o axioma 5 está ok, beleza? O axioma 6 é associatividade da multiplicação. Então, a gente coloca aqui, associa, né, bem resumidamente, da multiplicação. E aí é dois escalares e um vetor. Olha que interessante. Então, eu vou definir aqui o alfa e um beta, que são números reais, são escalares reais, e um xy, né, um vetor genérico do R2, beleza? Você define sempre antes que você for usar essas coisas, né? Você diz qual corpo elas são e qual espaço vetorial o vetor é. E aí é o seguinte, a gente vai escrever aqui alfa, beta e o vetor xy, isso igual alfa, beta e o vetor xy, beleza? Tá, mas tá igual, o que eu tenho que fazer agora? A gente vai associar primeiro o alfa e o beta desse lado esquerdo e do outro lado a gente vai associar primeiro o vetor e o beta, beleza? Então vamos lá, alfa vezes beta, alfa e beta são números reais, então alfa vezes beta dá alfa beta, certo? É meio óbvio, né? Professor, que besteira, né? Isso multiplica o x, vírgula y, beleza? Depois a gente faz o lado direito. Vamos finalizar isso aqui, porque agora alfa e beta são um bloco só, né? Eles viraram um bloco só de um número real. E aí o escalar real multiplica as componentes, beleza? Dessa forma que a gente já viu que está definido lá em cima. Então isso vai dar alfa, beta, x, alfa, beta, y. Fechou, não tem mais o que fazer. Eu poderia colocar parênteses aqui, mas seria só uma bobeira a mais, né? A gente já viu repetidas vezes essas operações de números reais. O lado direito, o alfa vai ficar esperando e aí acontece a multiplicação por escalar normal. O beta entra multiplicando as componentes. E aí vai ficar vetor beta x, vírgula, beta y. E agora o alfa que vai entrar depois. O alfa meio que ficou esperando, né? Então vai ser alfa, beta x, alfa, beta y. Vetor alfa, beta, x, não precisa colocar parênteses nessa mais, né? Alfa, beta, y. Aqui a gente já pode se dar por satisfeito e dizer que o 6, né, o axioma 6 está ok. Que é a distributiva em relação a dois vetores. Então eu escrevo assim ó, no meu caderno quando eu vou fazer distributiva e eu defino em relação a dois vetores, então seja um alfa real, vírgula, x1, y1, agora precisa voltar com aquela história de indexar, né? x2, y2 do R2, dois genéricos do R2, beleza? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai botar o alfa de fora, vou abrir um colchete aqui, para associar primeiro os dois vetores, x1, y1, mais x2, y2, beleza? Fecha colchetes, isso é igual. Aí do outro lado tem que dar o seguinte, tem que dar alfa x1, y1, né? O alfa tem que colar no x1, y1, e o alfa também tem que grudar no x2, y2, certo? E a gente tem que verificar se os dois lados vão dar igual. Desse lado de cá, primeiro colchetes, o alfa vai ficar esperando, o resultado dessa soma é um vetorzão, né? A gente já viu. Espaço, vírgula, fecha, igual. Depois a gente faz o lado direito. Componente 1 é a soma das componentes primeiras, né? Aqui, x1 mais x2. Então, a segunda componente são a soma das segundas componentes. Vamos finalizar agora. O alfa é um escalar, então ele entra, né, multiplicando as componentes. Só que cuidado agora. Isso aqui é um escalar vezes um vetor. O escalar vezes um vetor vai dar um vetor grandão, certo?
vírgula, e aí vai ser o seguinte, ó, o alfa vai multiplicar x1 mais x2. Alfa vai multiplicar x1 mais x2 apertadinho aqui. E o alfa também vai multiplicar y1 mais y2. Então, alfa, y1 mais y2. Beleza? Eu vou fazer a distributiva aqui do alfa em relação aos dois x1 e x2. São números reais, então vale a distributiva dos reais. Então, vai ser alfa x1 mais alfa x2, vírgula. Esqueci de fechar primeiro o vetor, né? Então, vai dar alfa y1 mais alfa y2, beleza? O lado direito é o seguinte, ó, a distributiva dos escalares alfa x1, y1, então vai dar vetor, né, vírgula, espaço, alfa x1, vírgula, alfa y1, mais, aqui também, o alfa é um escalar, entra no vetor, multiplicando as componentes. Agora é uma soma de vetores, a gente consegue somar esses dois vetores, vai virar um vetorzão grande, certo? Componentes, vírgula, alfa x1 mais alfa x2. Beleza? E a segunda componente vai ser as segundas componentes aqui, ó. Pronto, você vê que ficou exatamente igual a primeira componente daqui, ficou igual a primeira componente daqui, a segunda componente de cá ficou igual a segunda componente de lá, o que caracteriza a verificação do axioma 7, né? Esse daqui que a gente está verificando. Então, 7 está ok. Finalmente, o axioma 8 é a distributiva da multiplicação em relação a dois escalares. Agora a gente vai ter que definir um alfa e um beta, números reais, beleza? Escalar real. E o vetor xy, beleza? Então, é um vetor em relação a dois escalares. O vetor é do R2. Bom, aí a gente vai fazer o seguinte, vamos escrever a adição aqui dos escalares. Isso vai ter que multiplicar o vetor xy. Isso tem que ser igual ao quê? Alfa xy mais beta xy. O alfa mais beta é a soma de dois números reais. E a soma de dois números reais pertence aos reais, beleza? Então a soma, né, que é um número real, ela vira um bloco só, beleza? E aí acaba se tornando isso daqui uma multiplicação por escalar, certo? E aí o escalar entra na componente. Olha só então o que vai acontecer. Vai ficar um vetor grandão, certo? Espaço, vírgula, fecha. A primeira componente é esse bloco, alfa mais beta, que é um número real, vezes o x, que é um número real. Então, vai ficar alfa mais beta aqui, ó, vezes o x. Beleza? E agora, esse bloco também, que é um número real, vai multiplicar o y. Nos livramos do problema que era meio contraintuitivo aí, né, de já ir direto. Agora é o seguinte, agora é o x que vai fazer a distributiva em relação ao beta alfa aqui, ó. Beleza? Número real vale a multiplicação por escalar. Então, vai ficar vetor grande, vírgula, fecha, alfa x mais beta x. Beleza? Alfa x, beta x. Alfa y, beta y. E agora não tem mais nada a fazer. A gente vai partir para o lado direito e ver se funciona realmente. Se vai ficar igual, ó. Multiplicação por escalar aqui, alfa x, alfa y, vai dar vetor, né? Vetor alfa x, alfa y, mais multiplicação por escalar, beta x, beta y. Beleza, pessoal? E agora a gente vai somar os dois vetores, isso dá um vetorzão, né? Vírgula, fecha parênteses. Aí a primeira componente é a soma das primeiras componentes aqui, alfa x mais beta x. A segunda componente é a soma das segundas componentes. A gente acaba de verificar que ficaram todas iguais, né? Essa de cá ficou igual a essa de lá, essa de cá ficou igual a essa de lá. E aí o axioma 8, que a gente estava verificando, que é o último, acabou ficando ok. Portanto, a gente pode escrever que sim, o R2 é um espaço vetorial. Beleza? Desculpa o vídeo longo, mas para verificar os axiomas realmente demora um pouquinho. Tem que ser bem passo a passo para você verificar as operações que estão sendo feitas, né? Beleza? Valeu!